Alô meus amigos, Gustavo Viana falando do canal Quebrando a Banca e este vídeo é dedicado a você. Você que acredita que tem um salário baixo ou que tem pouca grana para começar a investir e acha que esse motivo ele te inibe de investir, te impede de investir porque afinal de contas não vale a pena investir pouco dinheiro. Então esse vídeo é dedicado para você e nós vamos aqui responder algumas perguntas que geralmente o investidor que tem aí, segundo o seu próprio entendimento, que tem pouca grana para investir, geralmente ele tem uma série de dúvidas na cabeça dele. Geralmente ele tem esses questionamentos e a gente vai buscar responder esses questionamentos aqui que estão listados e que podem te ajudar a tirar de vez essa crença de que investir pouco dinheiro não vale a pena. Esse vídeo é dedicado a você, eu espero que ao final dele você perca de vez o seu medo de investir e entenda que vale sim. De imediato a gente já começa dizendo, vale sim, vale muito a pena investir, independente de quanto dinheiro você tem para começar, independente também de quanto dinheiro você tem para investir todo mês. Então nós vamos responder alguma pergunta e a primeira coisa que a gente precisa definir é o seguinte: você tem na sua mente que você tem, ou às vezes já tem um dinheiro guardado, tem pouco dinheiro e você tem isso na sua mente. Então, na verdade, duas coisas que a gente vai começar dizendo aqui. A primeira delas é que recentemente eu li um estudo onde se afirmava que 95% da população brasileira não conseguia guardar dinheiro, não conseguia fechar as contas no azul no final do mês. E menos ainda conseguia investir o dinheiro. Então já é difícil poupar e fechar no azul, mais difícil ainda é investir o dinheiro. Então se você já está fechando no azul, se você já consegue poupar ainda que seja R$1 por mês, você já está na frente da esmagadora maioria da população brasileira. Portanto, você já merece parabéns. Você está fechando as contas no azul, top de linha, você já está na frente da maioria. E se você está buscando investir e tem medo porque está com pouco, que tem pouco dinheiro, à medida que você começar a investir, você vai entrar ainda num grupo menor. Primeiro você já está num grupo pequeno de pessoas, que são as pessoas que conseguem poupar. Um grupo menor ainda de pessoas são as pessoas que investem o dinheiro. Então essa é a primeira definição que a gente precisa, esse é o primeiro direcionamento que nós vamos trazer. E o segundo direcionamento é o seguinte: o que é pouco dinheiro? O que é pouco? Quando você diz assim, eu tenho pouco dinheiro e por isso que eu não vou investir. Tudo bem, legal. E o que é pouco dinheiro? O que é muito dinheiro? Vamos estabelecer que pouco e muito são relativos, né? E são definições que dependem do parâmetro, depende na verdade do seu referencial. Vamos dizer o seguinte: você talvez acha que R$1 milhão seja muito dinheiro. E de fato, eu concordo com você, R$1 milhão é muito dinheiro. Mas será que para quem tem bilhões de reais na conta, 1 milhão, será que é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Recentemente a gente viu aí, divulgando na internet, que o Elon Musk, ou Elon Musk, como alguns pronunciam, que é o dono da Tesla e da SpaceX e de outras empresas, ele ultrapassou o Jeff Bezos e hoje é tido como o homem mais rico do mundo. A fortuna dele é estimada em cento e tantos bilhões de dólares, ou seja, se você converter isso aí em real, ele já está a caminhos, a passos largos de se tornar um trilionário, não é isso? A fortuna dele já deve estar esbarrando em 500 bilhões de reais. Portanto, quando você pensa o seguinte: se você fosse ele, tivesse uma fortuna de 500 bilhões de reais, será que você ainda acharia R$1 milhão muito dinheiro? Provavelmente não. Provavelmente não. Agora, para quem não tem 1 milhão, e ter esse 1 milhão é uma marca, é um marco para muita gente, tem tanta gente em busca disso, e ele, para você que ainda não chegou lá, para quem ainda não chegou lá, essa marca ela é realmente uma quantia relevante de dinheiro. E para quem já passou dessa marca há muito tempo, talvez não seja tanto dinheiro assim. Então o que eu estou querendo dizer? Depende do seu referencial. O que é pouco e o que é muito. Vamos dizer que você tenha um salário de R$2 mil por mês. Isso dá aí cerca de 2 salários mínimos aqui no Brasil. Então se você tem um salário de 2 mil e consegue, vamos dizer que você consiga guardar R$400 por mês e você acha que R$400 é pouco dinheiro, mas você está poupando 20% do seu salário. Eu te disse que a maioria das pessoas no Brasil nem consegue fechar a conta no azul e você não só fecha no azul, como consegue poupar 20% do seu salário. Será que isso é pouco dinheiro? Bom, então vamos combinar, vamos estabelecer aqui que pouco ou muito são questões de referencial, depende do seu referencial, mas eu te adianto que independente de quanto você poupa por mês, você consegue sim investir e investir bem o seu dinheiro.
Então tira isso da sua cabeça. Se você tem na sua mente que isso vai te impedir, eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter respostas valiosas que vão te ajudar aí a quebrar esse mito na sua cabeça. É possível, portanto nós vamos aqui para a primeira questão. Bom, nós vamos falar aqui de investimento. Esse canal a gente está sempre falando de investimento em renda variável. A maioria dos vídeos a gente fala de ações. Hoje, além de ações, falaremos também sobre fundos imobiliários, que são boas oportunidades, são ótimas oportunidades para quem busca aí rentabilizar o seu dinheiro de uma forma acima das médias do mercado. O fundo imobiliário ganhou bastante espaço nos últimos tempos aí no cenário dos investidores. Muita gente começou a investir em 2020, 19, 20, eu creio que 21 essa tendência vai continuar, porque realmente são bons investimentos. E a primeira pergunta que você pode ter, às vezes você não conhece bem o mercado e tem a seguinte pergunta: é possível comprar ações e fundo imobiliário com pouco dinheiro? De imediato, qual é a resposta? Sim, é possível. Vou te dizer o seguinte: você pode comprar ação com menos de R$10. Com menos de R$10 você pode se associar a uma empresa excelente. Você pode escolher uma empresa no mercado que você gosta, que você queira ser sócio dela, e você vai comprar de repente uma ação. Existem empresas que são negociadas aí a R$5, R$6, R$7. E aí você pode comprar com menos de R$10, portanto você compra. Às vezes com R$10 você consegue comprar 2 ações. Mas isso é pouco? É pouco. É pouco dinheiro. Independente do referencial, uma ação, R$5, R$10, independente do seu referencial, vai ser pouco dinheiro. Mas você pode começar assim? Pode. Existem pessoas que começam assim? Com certeza existem. Então você pode comprar ações sim com pouco dinheiro. E a segunda pergunta: você pode ter um retorno interessante mesmo investindo pouco dinheiro? Deixa eu te contar o seguinte: quando você investe em ações, existem pelo menos basicamente duas formas de você ganhar dinheiro investindo em ações. A primeira forma que você ganha dinheiro é quando você compra a ação, por exemplo, a R$5 e ela cresce para R$10, né? Quando você faz isso, a ação sai de 5 para 10, ela dobrou o preço. Portanto, você teve um retorno bruto de 100%. Bruto eu digo porque provavelmente você vai ter que pagar imposto de renda na hora que você vender aquelas ações. Se você não vender, não tem que pagar nada. Então, se ela saiu de 5 e foi para 10, você ganhou 100%. Se você tinha uma ação e comprou a R$5 e agora ela está a R$10, você ganhou R$5, não é isso? Porque 10 menos 5 é 5. Essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro investindo em ações. A segunda forma, uma forma clássica, é a que a gente mais aborda aqui no canal, é a que a gente mais defende, e se você assistir os meus vídeos, é dela que eu falo a maioria das vezes, que são os dividendos. O que são dividendos? Dividendos são pequenas parcelas do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Você que é funcionário de uma empresa e recebe participação no lucro, você vai entender que a participação no lucro de um funcionário é chamada de participação no lucro. A participação no lucro de um acionista é chamado de dividendos. Então a empresa, ela é obrigada por lei, se ela é listada na Bolsa de Valores, ela é obrigada por lei a dividir uma parte daquele lucro com os acionistas. A lei obriga que pelo menos 25% do lucro corrigido seja distribuído entre os acionistas. Aí tem muitas empresas que optam por distribuir 90% do lucro. 80%, tem empresas que distribuem 100% do lucro. Então ela vai lá, a cada trimestre ela tem que apurar o lucro que ela teve naqueles 3 meses, ela apura e divulga isso para o mercado. Isso é obrigatório, toda empresa tem que fazer isso. E aí as datas, à medida que o tempo vai passando, elas vão divulgando aí quais são as datas que elas vão divulgar o seu balanço. E balanço, fluxo de caixa, as informações financeiras, onde nós podemos encontrar qual foi o lucro que ela teve naquele trimestre. E dentro daquele lucro, ela tem que distribuir uma parte. Ela pode distribuir logo depois de divulgar o lucro, ou pode segurar aquilo e distribuir uma vez só no final do ano. Tem empresa que distribui todo trimestre, tem empresas que pagam todo mês dividendos, enfim. Uma coisa é fato, ela é obrigada a dividir aquilo ali com você, acionista. E você me pergunta: Gustavo, eu posso ter um bom retorno com pouco dinheiro? Percentualmente, o retorno que você vai ter é o mesmo que qualquer investidor terá. Então, alguém que tenha 100 milhões de reais investido naquela empresa e você que tem uma ação, de repente R$10 investido, o percentual que você vai receber, a fatia que você vai receber, é a mesma que ele. Bom, na verdade, a fatia dele vai ser maior porque ele tem mais ações. Mas deixa eu explicar de uma forma mais clara. A empresa, ela geralmente distribui, vamos dizer assim, R$1 por ação para cada investidor.
Então, quem tem uma ação vai receber R$1. Quem tem 100 ações vai receber R$100. Mas proporcionalmente é a mesma coisa. Portanto, você vai ter o mesmo retorno que qualquer investidor. Quanto mais ações, mais você recebe. É ponto final. Ter poucas ações de uma empresa não quer dizer que você vai ser penalizado, não quer dizer que a empresa vai olhar para você que é um pequeno investidor e vai dizer, não, você não vai receber nada, eu vou priorizar aquele cara ali que tem 1 milhão, 100 milhões de reais investido na minha empresa. As empresas não podem fazer isso. Elas não podem. Então você e qualquer investidor tem os mesmos direitos de rentabilidade. Você tem o mesmo direito. Se a empresa vai pagar R$1, independente de você ter uma ação ou 100 ações, você vai receber R$1 por ação. O nosso conselho, portanto, é que você tenha o máximo de ações possível naquela empresa boa pagadora de dividendos. E aí tem as empresas que pagam mais, tem as empresas que pagam menos. Você precisa formar a sua carteira de investimento de forma que você receba uma quantia relevante. Mas você vai alcançar isso depois de um tempo, né? Você não começa a construir uma casa pelo telhado. Você não vai começar a investir e de imediato já vai ter grandes retornos. Não, isso leva um tempo, mas se você não começar, uma coisa é fato, você nunca vai chegar lá. Não é isso? Então, tijolo por tijolo, você vai construindo a sua casa. Eu comentei sobre os fundos imobiliários. Diferente das ações, os fundos já têm o hábito de dividir o lucro a cada mês, né? A lei não é exatamente. Um fundo imobiliário ele tem algumas particularidades diferentes das ações, mas nós não vamos entrar nesse âmbito, nós estamos falando aqui mais de rentabilidade. No que diz respeito à rentabilidade, eles são muito parecidos. Então, um fundo imobiliário distribui ali geralmente todo mês. Muita gente, inclusive, chama aquilo ali de aluguel, porque o fundo imobiliário nada mais é que uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas que pega o seu dinheiro e investe em imóveis. As pessoas investem em imóveis. E ao investir em imóveis, eles compram, por exemplo, um prédio, alugam aquele prédio e aquele aluguel eles rateiam proporcionalmente para cada participante daquele fundo. O participante de um fundo imobiliário é um investidor no fundo. E você, em vez de ações, você tem cotas. Só muda o nome, o princípio é o mesmo. Então você vai ter cotas de um fundo imobiliário. Vamos dizer que aquele fundo vai distribuir 50 centavos por cota. Se você tem uma cota, você vai receber 50 centavos. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$5. Então é sempre proporcional, do mesmo princípio que as ações. O fundo imobiliário também não pode preterir um investidor, ou seja, aquele cara tem uma cota só no nosso fundo, nós não vamos pagar nada para ele não, nós vamos priorizar quem tem 100 cotas. Isso não existe, isso não pode, isso é proibido por lei, todo mundo tem que receber a mesma quantia proporcional, é claro, né? Se você tem 100 ações, você vai receber mais porque você tem mais ações, mas quando pegar o preço que você recebeu por ação ou por cota do fundo, é o mesmo para todo mundo. E você pode comprar uma ação de uma empresa ou uma cota de um fundo imobiliário com pouco dinheiro? É a mesma coisa. É a mesma. Fundo imobiliário é até mais fácil você comprar com pouco dinheiro. Você pode comprar quantos você quiser. Quantos você quiser. Pode comprar 1, 10, 100, 1000, quantas cotas você quiser, respeitando o limite de cotas que tem disponível no mercado, né? Não vai ter infinitas cotas disponíveis para você comprar, mas você pode sim comprar o tanto que você puder e que está disponível para você comprar. Portanto, nós já respondemos, já começamos aqui respondendo as duas perguntas mais clássicas. Você pode investir com pouco e você pode ter retorno com pouco dinheiro. E aí, você recebe dividendos com pouco dinheiro? Como eu acabei de dizer, independente de quanto dinheiro você tem investido, você vai receber dividendos. Seja investindo em ações, seja investindo em fundo imobiliário, a lei obriga que você tenha que receber. A partir de quando que você recebe? Então vamos lá. Você comprou, digamos que hoje, você comprou uma cota de um determinado fundo imobiliário qualquer. Você já recebe dentro desse mês? Bom, aí existe uma data de corte para você receber, não é isso? Você comprou esse mês, vamos dizer que hoje seja dia 1º do mês. Já passou a data de corte? Como é dia 1º, provavelmente não. Então, se você investe no dia 1º, provavelmente dentro daquele mês, você já vai receber dividendos, seja de ações, seja de fundo imobiliário. Se tiver passado a data de corte, então você vai receber a partir do próximo mês. Agora, como eu disse, fundos imobiliários, eles pagam, costumeiramente, eles pagam todo mês os aluguéis. Ou os dividendos, ou as participações, chame do jeito que quiser, vai pingar dinheiro na sua conta todo mês. Ações não, as empresas não pagam, não é normal uma empresa pagar dividendos todo mês.
As empresas geralmente pagam por trimestre, tem empresa que paga uma vez só por ano, então isso depende. Ah, Gustavo, então se eu comprar hoje, quando que eu vou receber? Aí você precisa se informar. Isso, cada empresa tem uma política no que diz respeito à data de corte. Vamos dizer que a empresa vai pagar dividendos em fevereiro. Se você comprar em janeiro, você vai receber esses dividendos? Provavelmente sim. Você tem que se atentar a uma data que chama data ex. Você vai lá no site da empresa, consegue essa informação com muita facilidade, você entra no site da empresa, dentro de uma aba que chama Relação com os Investidores. Lá vai estar lá assim, informe aos investidores ou informativo para os investidores, algum documento desse tipo, e lá vai estar dizendo qual é a data ex para aquele pagamento que você está querendo receber. Portanto, se vai pagar em fevereiro, vamos dizer que a data ex seja 15 de janeiro, ou seja, você tem até 15 de janeiro para comprar aquele investimento. A partir do dia 16, você já não recebe aquele pagamento que vai ser feito em fevereiro. Você possivelmente vai receber o próximo se você mantiver as suas ações até lá. Beleza? Então, se atente a isso para você não correr o risco de comprar e não levar. É importante essa informação. A sua corretora pode te dar essa informação com muita facilidade. Portanto, se você teve dificuldade de encontrar isso no site da empresa, liga para o seu corretor, liga lá na corretora, manda um e-mail, chama no chat, enfim, qualquer canal de atendimento que eles tenham, pergunta isso para eles, eles têm isso aí de bate-pronto, não é dificuldade nenhuma para quem já tem mais prática no mercado aí, dificuldade nenhuma de receber isso. E aí, vamos para a próxima pergunta, é o seguinte: eu vou levar a vida toda para ter uma quantia relevante? Geralmente, pessoal, vamos ser sinceros, o que te impede de investir é isso. Você quer ter muita grana lá na Bolsa de Valores, você quer receber muito dinheiro, mas hoje você tem pouco. E você não consegue enxergar aquele pouco que você tem, você não consegue olhar para o futuro e ver aquele pouco sendo transformado em muito. Essa aqui é a verdade. É sim ou não? Isso que te impede. Ponto final. Já estabelecendo, é isso que te segura. Aí você olha e desanima. Você fala, não, mas eu estou aqui investindo R$100 por mês, quando é que eu vou ter 1 milhão? Se você começa com R$100 e vai colocando R$100 todo mês, no primeiro mês 100, aí depois juros sobre juros, 200, 300, aí vai rendendo, vai levar muito tempo para você chegar a 1 milhão? Vamos ser sinceros, pessoal, se a sua meta é ter R$1 milhão, e muita gente tem essa meta, né? Esse número tem sido falado na internet aí toda hora, né? Toda hora que você entra num canal tem alguém falando como chegar em R$1 milhão, não é verdade? Não tem nada contra isso, tem boas pessoas informando aí, boas pessoas auxiliando você a chegar lá, mas eu só estou ironizando porque realmente é cômico. Mas vai demorar? Claro que vai. É claro que vai. Eu não vou aqui no vídeo ficar dizendo para você que você vai começar com R$100, amanhã você vai pôr mais 100, mês que vem você vai pôr mais 100 e no final do ano você vai ter 1 milhão. É claro que não, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Como que você tem que pensar então? Você olha para isso e fala, ah, vai demorar, então nem vou começar? O tempo passa, tá certo? 10 anos passam, 15 anos passam. Daqui a 15 anos, pode ser que começando com R$100, eu não vou dizer que você teria 1 milhão também não, mas você já teria uma quantia relevante. E se no meio tempo, vamos dizer que você recebe uma bolada aí de uma empresa, você consegue aumentar o seu salário, sei lá, ganha na loteria, sei lá, consegue uma grana. E aí? Isso aí você vai e investe, porque você já tem a cultura. E o meu ponto é o seguinte, você precisa começar, porque o tempo passa você investindo ou não. Pode ser que 10 anos, daqui a 10 anos, quando você olhar para sua conta, você vai enxergar que tem pouco dinheiro. E você poderia ter começado antes, poderia ter tido disciplina, poderia ter perseverado e poderia estar numa situação mais confortável. O tempo passa você investindo ou não. Então, seja pouco, seja muito, o importante é começar. O maior prédio do mundo, ele começou com uma fundação, ele começou com um tijolo, depois o segundo tijolo, depois o terceiro e foi até chegar lá, muitos metros de altura. Então, ninguém começa grande. Nenhum investidor da Bolsa de Valores começou com milhões. Nenhum. Todos eles formaram milhões, mas eles não começaram com milhões. Então você precisa começar. Você precisa de vontade, força de vontade para começar e precisa de consistência para continuar. Se você não tiver consistência, você também não chega lá. Então, duas características importantes. A primeira, força de vontade para enxergar, perseverança para enxergar que aquele pouco vai se tornar muito um dia. E consistência para não desanimar. Porque ao longo do caminho a gente pode acabar se acomodando, aí, acabar desanimando. E se você desanimar, você também não chega lá. E aí, existem pessoas, próxima pergunta, existem pessoas que começaram com pouco e chegaram lá? Mais uma vez a gente, né, é muito aberto esse chegaram lá. Aonde é lá? Aonde você quer chegar?
Porque aonde você quer chegar pode não ser aonde que eu quero chegar. Às vezes alguém não quer ter 1 milhão, às vezes a pessoa quer ter 10 mil reais. Para você é pouco, para ele pode ser muito. Então aonde que é lá? Isso você que tem que definir, isso é muito subjetivo. Mas a primeira parte da pergunta eu posso te ajudar a responder. Existem pessoas que começaram com pouco? Eu diria que praticamente todo mundo. Todo mundo começa com pouco. Né? Você não começa investindo 1 milhão de reais. Nunca comprou uma ação na vida, já vou pegar 1 milhão e já vou pôr lá? Não é normal isso acontecer. Eu diria que isso é a exceção da regra. As pessoas que construíram grandes fortunas investindo em ações ou fundo imobiliário, elas começaram com pouco dinheiro. Se você pesquisar na internet, você vai descobrir nomes de grandes investidores que começaram com muito pouco. Começaram com pouco e fizeram sua fortuna ao longo do tempo. Então, pouco dinheiro não pode de jeito nenhum te desanimar. Você não pode se limitar porque tem pouca grana. Vai investir de novo 100 reais? Começa com o que você tem. Começa com o que você tem e não para. Vai colocando, sobrou dinheiro, controla as suas contas, organiza, dá uma repassada todo mês nas suas contas para ver se você não está gastando dinheiro indevidamente, se você não está gastando demais, se você não poderia de repente cortar algumas coisas e poupar mais dinheiro. Aí vamos abrir um parênteses, você não tem que deixar de viver para poder investir. Não é isso que eu estou dizendo. Não deixe de viver, viva a sua vida porque a vida é uma só. Mas às vezes você está gastando porque não tem controle. Muita gente, eu disse no início do vídeo que 90%, 95% da população brasileira não consegue poupar dinheiro. Muita gente não consegue poupar porque o orçamento é apertado, as despesas são altas e o salário é baixo. Essa é a realidade de muita gente. Mas existem muitas pessoas que não conseguem guardar dinheiro porque são descontroladas. Talvez esse seja o seu caso, você está guardando pouco porque é descontrolado. Se apertar um pouquinho, consegue guardar mais, entendeu? E aí são juros sobre juros, meu amigo. Você vai investindo, aquilo ali vai formando uma bola de neve. E com o tempo, o dinheiro vai ganhando mais relevância. E aí vai te permitir, no famoso cheguei lá. Não é isso? Aonde é lá? Você que vai definir isso e eu espero de verdade que você chegue lá. A próxima pergunta é, depois de quanto tempo que eu começo a colher frutos? Eu já respondi essa pergunta antes aqui parcialmente, mas vamos só relembrar. Quando que você comprou ações, quando você começa a receber, lembra do que eu falei da data ex? Pois é, você começa a receber dividendos a partir da primeira distribuição que a empresa fizer, se você tiver comprado antes da data de corte. Mas se você compra uma ação hoje, amanhã, ou hoje mesmo, ela já pode começar a render para você em valorização. É comum você comprar uma ação hoje e ela aumentar 5% em pouco tempo, entendeu? É muito comum. Inclusive existem pessoas que operam no mercado, comprando e vendendo ações no mesmo dia, que é essa operação é chamada de day trade. Essas pessoas elas operam, esses profissionais operam na expectativa de ganhar, não os dividendos, mas ganhar em valorização da ação. Então ele compra uma ação às 10 horas da manhã, por exemplo, a R$10, às 4 horas da tarde essa ação chegou a R$50, ele vende e realiza o lucro. Tem gente que opera assim, não é essa, eu tenho dito, não é essa a minha recomendação para você, mas essa profissão ela existe e existem pessoas que seguem por esse caminho. Então você pode começar a colher frutos no mesmo dia, só os dividendos é que podem levar um tempo e aí vai depender de quanto tempo a empresa vai levar para pagar dividendos, desde que a partir do momento em que você compra as suas ações. Qual que é a diferença entre investir pouco dinheiro, é a próxima pergunta, investir pouco dinheiro e investir muito dinheiro? Pouco e muito, como eu disse já no início, também são questões relativas. Quanto é pouco dinheiro para você? Quanto é muito dinheiro para você? Eu li no livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, é um livro muito famoso, um livro já foi best-seller aí, a turma toda conhece esse livro. Se você não conhece, eu recomendo que você leia, Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro, o autor faz uma comparação com o então presidente, na época ele ainda era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja fortuna é avaliada em bilhões de dólares. E ele diz o seguinte, se você perguntar para o Donald Trump o que ele acha de uma pessoa que tem $1 milhão, ele vai dizer que essa pessoa é uma pessoa pobre, possivelmente. Uma pessoa talvez tenha ali, tudo bem, $1 milhão, essa pessoa tem uma graninha, tem um troco. Por quê? Porque o Donald Trump é um cara que tem avião particular, helicóptero particular, ele tem torres com o nome dele, ele tem aí, vamos dizer, um império de investimento. Então, $1 milhão para ele é muito pouco, né? No livro, na verdade, é $1 milhão, é muito pouco.
Mas e para você que não chegou lá ainda? 1 milhão é pouco ou é muito? Você entendeu que pouco e muito são questões de referencial? Mas qual que é a diferença entre você investir milhões e investir centenas de reais, 500 reais, 1.000 reais? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Quando você investe segundo a metodologia que a gente defende, que é a metodologia fundamentalista, isto é, você vai comprar empresas boas, empresas que pagam dividendos, empresas que operam de forma enxuta, empresas com um bom mercado, um bom produto, e geralmente são líderes no setor, enfim. Isso são fundamentos da empresa. Quando você investe com essa estratégia, não interessa quanto dinheiro, o princípio é o mesmo. Se você investe 100 reais ou 100 milhões, o princípio é o mesmo. Portanto, não tem diferença. Aonde que vai ser a diferença? Quando você ganhar os seus dividendos. Quem compra 100 milhões de ações, ganha muita grana. Quem compra uma ação, ganha menos. Mas o princípio de análise é o mesmo. Se você pegar o maior investidor da Bolsa de Valores, que é Warren Buffett, e pegar nós aqui, pequenos mortais da Bolsa de Valores no Brasil, o princípio nosso é o mesmo. É claro que o Buffett tem anos de experiência, o retorno dele é absurdo. O cara tem muita prática, né? Pele no jogo há muitos anos, já está no campo de batalha, enfim, o conhecimento dele é enorme. Mas o princípio que ele usa para avaliar é o mesmo que nós usamos aqui. Não tem mudança nenhuma. Portanto, qual é a diferença? Nenhuma. A diferença é nenhuma. A diferença está na sua mente. A diferença está naquilo que você acredita que é. Entendeu? Se você acha que é pouco, se é muito, isso é uma questão particular. 10 mil reais para muita gente é pouco dinheiro. Para outros pode ser uma fortuna. Você imagina alguém que não tem nem o que comer. Nós temos essa realidade no Brasil. 10 mil reais para essa pessoa, você acha que é pouco ou é muito? O cara não tem nem o que comer durante o dia direito. Você acha que 10 mil é pouco ou é muito para ele? É uma fortuna. Então, de novo, essa é uma questão de referencial. Portanto, não se atenha a esses detalhes. Não interessa se você tem pouco ou muito. O que você tem que preocupar é o seguinte: qual é a postura que eu devo ter? Qual é a postura? Eu preciso ter consistência. Se você tem pouco, se você tem 100 reais para investir, vai com 100 reais. Analisou seu orçamento e viu que só dá para sobrar 100 reais? Investe 100 reais. Investe o que você tem. É isso que você tem? Então você vai esperar ter 1 milhão para poder começar a investir? Não, pelo contrário. O seu pensamento tem que ser: eu quero chegar no 1 milhão, por isso eu vou começar a investir nos 100 reais. E não o contrário. E não pensar: quando eu tiver 1 milhão eu começo a investir. Como é que você vai formar esse 1 milhão? Como é que você vai chegar lá? Aumentando o seu salário? Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Mas quem garante que você vai ter um emprego com um salário alto e cada vez maior sempre? Não existe garantia. Aliás, não existe garantia para nada na vida. Mas uma coisa é fato: você precisa começar para chegar lá e não esperar chegar lá para começar. Esse é o pensamento. Você tem, portanto, que pensar no mindset. É a postura que o investidor tem que ter. Todo mundo começa com pouco. E aí, voltando na pergunta aqui, eu esqueci de mencionar um exemplo importantíssimo. Lá na pergunta, deixa eu ver qual que era. Na pergunta número 5, existem pessoas que começaram com pouco? Recentemente, eu vi a entrevista que o Thiago Reis, lá da Suno Research, ele entrevistou um rapaz chamado William Vollers. Você pode digitar lá no Google, você vai achar a entrevista que ele fez, William Vollers. Vollers é W-H-O-L-E-R-S. W-H-O-L-E-R-S. É isso aí, Vollers. William Vollers. O William é um ex-feirante. Ele, inclusive, eu acho que a entrevista é chamada assim, o rei dos ovos. É alguma coisa desse tipo. Por quê? Fazendo menção à antiga profissão do William, que era vender ovo na feira. O William começou com pouco dinheiro. Vai lá e vê a entrevista dele. Em 10 anos, ele alcançou a liberdade financeira, começando com pouco. E ele mesmo conta que no início ele desanimava, recebia de dividendo, aí recebia centavos, e aí olhava para aquilo e falava: puxa vida, eu vou levar a vida inteira para chegar lá. 10 anos depois, ele encostou o carro dele na sombra. Por quê? Consistência. Assiste a entrevista dele, eu recomendo. Ele é um dos muitos exemplos. Eu vou citar ele aqui porque ele não é muito conhecido. Eu não vou ficar citando grandes nomes da Bolsa, porque senão você vai ficar intimidado, porque as pessoas já formaram fortunas e aí pode te intimidar. Não é o caso do William. O William é um cara que começou com pouco, formou um patrimônio dele porque teve disciplina e consistência. Vai lá, procura a entrevista dele que eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dessa entrevista para facilitar a sua vida, tá bom? A entrevista é pública, né? Tá lá divulgada na internet, não tem informação confidencial, não tem nada. Você vai assistir e eu tenho certeza que você vai gostar bastante.
E a pergunta final é a seguinte: dá para diversificar com pouco dinheiro? Quando você começa, eu estou me firmando aqui no exemplo de R$100, mas ele vale para qualquer quantia, isso que eu vou dizer agora. Diversificação, os grandes nomes da Bolsa, né, os grandes mentores que a gente acompanha e que servem de inspiração para nós, eles dizem o seguinte: você diversifica quando você encontra boas oportunidades. Portanto, é claro que você não deve nunca pôr os seus ovos todos numa cesta só, portanto, você precisa diversificar, mas diversificar demais é bobagem, principalmente se você está começando e está começando com pouca grana. Então não pense em diversificar logo de cara, a menos que você vai começar com 10 mil, 15 mil reais, aí sim talvez valha a pena você comprar 2, 3 ações. Mas se você vai começar com R$100, começa com uma ação. Eu mantive uma ação na minha carteira por mais de ano, porque eu tinha começado com pouco. Não fazia sentido ficar diversificando, não me arrependi, foi um ótimo investimento, eu tive um retorno maravilhoso. Eu ainda tenho os papéis dessa empresa, eu ainda invisto nela. Como ela teve um retorno muito bom, eu vendi alguma coisa e já diversifiquei um pouco, mas hoje eu já não estou tão no início como eu estava antes, né? Hoje já faz sentido diversificar. Para você que está começando, não se atenha à diversificação, isso vai ocorrer de uma forma natural. Você consegue sim, respondendo a pergunta de forma precisa. Dá para diversificar? Sim, dá, mas eu não acho que você deve. Diversifica depois de um tempo e aí essa diversificação vai acontecer de uma forma natural. Pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês, para apresentar para vocês. Eu espero que agora você consiga tirar de vez esse mito da sua cabeça e consiga começar os seus investimentos independente de quanto dinheiro você tem. Vou deixar o link aí da entrevista do William Vollers na descrição, assiste lá, deixe seu comentário e é sempre um prazer saber o que você pensa, tá bom? Até o próximo vídeo.